porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham um encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus, e de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab, Egedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acás gerou a Jaerá. E Jaerá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar.
e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe, e Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade, e Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Auita. Ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim, e Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzeel, grande em obras. Ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Arorita, Elês, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai,
o netofatita, Elede, filho de Baaná, o netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o arbatita, Asmavete, o baarumita, Eliabe, o saalbonita, dos filhos de Azen, o gizonita, Jonatas, filho de Sage, o ararita, Aião, filho de Sacar, o ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o mequeratita, Aías, o pelonita, Esro, o carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o amonita, Naarai, o beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o itrita, Garebe, o itrita, Urias, o eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o rubenita, capitão dos rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o mitatita, Uzias, o asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joa, seu irmão, o tizita, Eliel, o maavita, e Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, e Itma, o moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, o mesobaíta. 1 Crônicas, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaa, o gibeatita, e Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o anatotita, e Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30, líder deles, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o arufita, Eucana, e Sias, Azarel, Joezer e Jazobião, os coraitas, e Joela e Zabadias, filhos de Jeroão, de Gedor, e dos gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o 10º, Macbanai o 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales do Oriente e ao Ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte, e Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda.